Começando mais um Café com Chefão, o programa onde as ideias se encontram, histórias nos inspiram e o futuro é traçado em cada conversa. E hoje não vai ser diferente, vai ser melhor do que os outros. Nós vamos estar falando de passado, presente e futuro. E hoje eu estou trazendo aqui uma pessoa que eu conheci recentemente, uma mente brilhante, uma mulher maravilhosa. O nome dela é Tina Fonseca. Vamos falar um pouquinho do currículo da Tina Fonseca? Ela é jornalista, pesquisadora e doutora em TI/DD, Tecnologias da Inteligência e Design Digital. Ela também é embaixadora da Saúde Planetária em 2025 pelo IEA-USP, ou seja, essa mulher está na linha de frente das conversas que realmente importam para o nosso planeta e nosso futuro. E aproveitando, Tina também agora, além de jornalista, ela escreveu uma revista muito importante sobre o assunto, que é a Permacities, e hoje nós vamos falar sobre essa maravilhosa revista que ela escreveu. Bom dia, Tina. Bom dia, meu querido. Eu vou só fazer uma correção rápida. Eu sou doutoranda. Ela é doutoranda, Ainda desculpa. não sou doutora, sou doutoranda na PUC São Paulo. E realmente o programa de Embaixadores de Saúde Planetária de 2025 é um programa que já está aí há 5 anos, né? E essa edição ela está incubada pelo Instituto de Estudos Avançados da USP. Então eu tenho essa felicidade de ter aí 2 instituições pesadas para a gente trabalhar. O que eu diria para você que já não é mais o futuro, é o futuro sendo vivido agora, né? Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Agradeço a você, agradeço a sua audiência. O trabalho que você faz, eu dizia aqui nos bastidores, sabe? Que é um tipo de jornalismo mesmo. E o jornalismo é um serviço de utilidade pública. Então, você escolhe muito bem os temas que você apresenta. Obrigado. E eu espero que a sua audiência entenda isso e se multiplique. Não, parabéns. Só da tua presença aqui, né? Eu estou aprendendo, como eu te falei. Imagina. Né? Eu venho de um outro campo, de repente as coisas foram acontecendo. E obrigado pelas dicas, né? Já recebi umas dicas aqui, puxãozinhos de orelha aqui, mas é tudo pro meu bem. E aí, Tina, fala pra gente quem que é Tina Fonseca. Olha, a Tina Fonseca é uma menina, e aí continuo menina. Com certeza. Né? Mas ela surgiu quando eu era muito pequena. Se é que eu fui pequena um dia. Não, eu fui pequena. Eu nasci de 7 meses. Eu também fui pequena. Eu nasci gêmea, 7 meses e 36 centímetros. Então, acreditem, eu com 1,5 kg. Então, eu fui pequena um dia. Puxa. Mas, menina, eu gostava muito de falar. E eu falava tanto que, quando eu comecei a fazer algumas aulas e tal, fora da escola, meu apelido era talkative, era tagarela, né? E eu gostava muito de falar. E a minha avó queria muito que eu brincasse, que eu gostasse de bonecas. Eu não curtia bonecas. E aquelas bonecas todas que alguém me dava e tal, eu colocava todas assim enfileiradas e começava a conversar com elas. Então eu entrevistava as bonecas, eu dava aula para boneca. Então e quando eu fiquei um pouquinho mais velha, né, já pré-adolescente, e entrando ali na fase dos 14 anos, que eu comecei a escrever para jornais. E ali eu disse para mim que ali eu firmei o meu propósito. E o meu propósito era transformar positivamente a vida das pessoas pelas palavras. E eu fiz isso a vida toda. Sejam palavras faladas ou escritas, esse é o meu trabalho. Tá, mas assim, então você já pode dizer que é um dom, né? Já veio no DNA. Já veio no DNA. Veio no DNA. Aí depois, assim, só para entender, aí você foi de cara para o jornalismo? Eu fui de cara para o jornalismo. Tá. Não teve dúvida? Não, eu nunca tive. Tá. Eu fui de cara para o jornalismo. Eu fui, eu acho que a primeira pessoa na família a seguir a vida acadêmica também, tá, né? Então, em conjunto. Então, eu fui para o jornalismo, fui fazer comunicação, fui fazer tudo relacionado à comunicação, porque eu acredito que os principais problemas humanos derivam da falta de comunicação. Tá. E a minha trajetória sempre foi interdisciplinar. O que significa isso? Significa que, ao invés de eu ficar no jornalismo, era jornalismo mais alguma coisa. Tá. Então foi jornalismo mais gestão do conhecimento, jornalismo mais tecnologia, jornalismo mais saúde planetária hoje. Eu ia perguntar onde que entrou agora aí a tecnologia? A tecnologia entrou porque no jornalismo, quando eu saí da faculdade muito, muito nova, eu fiz algumas coisas bem legais, tipo rádio, por isso que eu amo esse ambiente, legal, né?
Eu fiz rádio, Bacana. eu fiz muitas produções, eu escrevia para diferentes jornais também, mas o interessante é que as pessoas, elas não acreditavam que o jornalista pudesse ser eupresário, né? Ah, Eu digo que eu sou editora, né? Então eu não preciso mobilizar muita coisa para fazer o que eu faço, né? E aí eu saí, cheguei a fazer jornalismo investigativo naquele que se diz o maior jornal do nossa, que país. delícia, hein? Delícia, sim, andar com 6 Uzi no corpo, é coisas desse naipe, né? E eu consegui fazer coisas muito legais, mas a estrutura da gente na época, eu não quero dar muito spoiler Claro, claro, não, da não, é, idade, mas sim, sim. eu vi aquela questão que aconteceu com o Tim, né? O Tim Lopes, Tá, e é. ali mexeu com todo o pessoal de investigação, né? Saí dali, eu falei, não, eu não quero correr esse risco. Então, eu saí dali, eu fiz várias coisas, mas me chamou muita atenção o começo da internet. Então, no começo, eu vi o Windows nascer, literalmente. Então, eu era uma garota, né, Tá, já um pouquinho mais velha, já mas eu já jornalista, né, jornalista, mas eu era uma rata de garagem, porque as garagens hoje são os provedores de acesso no sim, Brasil. sim. E eu andava com esses meninos todos. Para ter uma ideia, o meu primeiro e-mail foi um e-mail que a gente recebia por um carinha que estava no Ibase, né? E ele distribui. E vinha assim, mande para fulano, e aí distribuía. Então eram 10 pessoas dividindo um e-mail. Foi uma época assim de ouro para a gente. E quando eu vi aquela coisa nascer, a internet nascer, eu falei, é para lá que eu vou. E aí eu começo então uma jornada de fazer o jornalismo digital. Naquela época, eu sofri muito preconceito, porque as pessoas falavam que lugar de jornalista era na redação. Imagina, Sim, hoje hoje você não, está vendo que isso não tem nada a todo ver. mundo trabalha onde Mas eu pode. acredito que na sua audiência, eu estou falando para você que está em casa e você vai se reconhecer nesse momento. Muitas vezes a gente fala coisas para uma pessoa, a gente tem uma visão de futuro, mas as pessoas não têm. Não E tem. aí você sofre com o que a gente chama de delay, é um atraso. Você já sabe o que está para acontecer, mas não consegue fazer aquilo porque ninguém entende Ninguém ainda. entende. E aí você entra num platô que às vezes é desagradável, mas não desista, não desista nunca, porque a coisa vai acontecer. E aí eu começo a montar os meus escritórios dentro de casa, desde sempre, desde 83, meus escritórios são dentro da minha casa. E aí eu monto o escritório e começo a trabalhar, e trabalhar firme, pesado, e aquilo começou a Você tomar conseguiu, corpo. assim, mu- fazer uma mudança com relação a isso, igual você falou, das pessoas precisam entender, né? E às vezes não está entendendo o futuro, né? Exatamente. E aí quando você fez, você conseguiu E o provar. mais engraçado é que quando eu fiz isso, e eu continuei ouvindo que eu era louca, que a internet era uma modinha, que isso ia passar e eu ia morrer de fome. Ok. Não passou muito tempo, para quem não sabe, tinha uma estrutura toda era uma rede, a Manchete era uma rede, Sim. e éramos vizinhos, né? Porque eu sou do Rio de Janeiro e eu estava na mesma praia, né? Vamos dizer Sim. assim, no mesmo calçadão da Manchete, e de repente aquela surpresa, a Manchete cai de um dia para o Despenca, né? outro, despenca, e aí os meus colegas que me criticaram começaram a perguntar, E como é agora? que você faz esse É. negócio? E- E aí é que foi legal, porque é uma coisa que eu acho que do comportamento humano, a gente nunca deve falar para uma pessoa, eu te avisei. Tá vendo? Eu não disse. Isso é muito ruim. Isso deixa você abaixo do que É verdade. daquela pessoa. Então a gente deve acolher a pessoa humana e eu simplesmente falei: vamos embora, eu vou ensinar para todo mundo. E aí eu fui para junto dos sindicatos de jornalistas formar jornalistas gestores de informação. Olha, E ali eu fui para várias universidades, ali eu corri fazendo essa transição, porque ao mesmo tempo também, um pouquinho mais tarde, o diploma havia caído, sabe? A necessidade do diploma de jornalista para exercer a profissão. E eu falei, mas é isso mesmo, o mundo é dos conteudistas, não é dos jornalistas. Né? Não é você fazer uma faculdade que vai te ensinar, tá? Não é a faculdade que vai ensinar.
Ela vai te passar as informações e os conhecimentos que você precisa fazer, mas você orquestra aquilo tudo, é você que faz, é você que está no comando sempre. Então você vai aprender fazendo, né? E foi assim. E legal que você, lógico, todo jornalista é um pesquisador nato, né? Não Sim, tem como não ser, investigador, né? Investigador, né? pesquisador. É isso mesmo. E você entrou para a área de pesquisa, eu vejo que você tem, né, no nosso bate-papo aí, o meio ambiente, parece que você se vê muito bem firmada, né, com as relações do meio ambiente. Né? A questão é um pouquinho diferente, né? Tá. Não é só o meio ambiente. Tá. Existe um termo que a gente chama de princípio hologramático. Para quem não sabe, holograma é uma partezinha que reflete o todo. Se você abre alguns padrões da natureza, você vai ver que o desenho, de repente, o desenho de uma célula, né, um pedacinho, reflete o padrão macro. Tá. E a gente é isso. A gente é um micro dentro de um macro. Né? O nosso corpo é um sistema que funciona como tudo funciona. Tudo que existe no mundo em termos de minerais existe no seu corpo, né? Então, tudo que existe, tudo que há, a gente tem uma porção disso dentro da gente. E essa falta de percepção de que nós somos a natureza em ação é que está fazendo o samba do crioulo doido que existe hoje. Então, eu sempre me vi como parte do todo. Né? Eu sempre acreditei, eu sempre fui uma pessoa espiritual 24/7. E ser uma pessoa espiritual não representa ter uma religião. Representa você viver de acordo com toda a criação. Então, isso parte pelo respeito a tudo que há. Né? E a observação também. Então, quantas vezes no trajeto de casa para o trabalho, você consegue prestar atenção nas coisas que existem no teu entorno? Então, isso que você fala da aproximação com o meio ambiente, na verdade, é uma admiração e uma gratidão imensa por eu estar aqui. E as pessoas precisam entender que nós não somos pessoas, por exemplo, numa jornada espiritual, nós somos espíritos numa jornada humana. Então, a gente está aqui, mas para quê? E essa falta do entendimento de quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou, é que faz, então, esse ciclo vicioso fechar, onde as pessoas estão se perdendo por se distanciarem da natureza, e se distanciando da natureza, se distanciam da própria natureza. Aí você começa a não se entender mais. E no que você não se entende mais, você se desencaixa. E aí vem aqueles problemas todos que são problemas sociais, que são doenças sociais. Aí vem a aceleração, a ansiedade, a depressão, pela falta do entendimento do que você está fazendo aqui. E muitas vezes isso é uma escolha, né? E o que te levou a ser convidada para os embaixadores? Aí? Na verdade, eu tenho uma característica que acho que também muitas pessoas vão se identificar. Tem aquele pessoal que reclama de um monte de coisas, mas não faz nada. Não faz nada para melhorar. Tá? Tem gente, inclusive, nesse momento, fazendo muita grana dentro de escritórios, fazendo, sabe, milhares de dinheiros, né, brincando, mas está lá num ar refrigerado, dizendo como as coisas devem ser feitas. Isso você recicla, isso você coloca aqui, isso você manda para lá, mas não sai do ar refrigerado. E nesse caso, a gente está dentro de um movimento, e é movimento nesse sentido de fazer mesmo, né? Onde a gente vai regenerar os ambientes. Então, quem é que está disposto a pegar um pouco da sua grana, colocar uma galocha, colocar uma capa e vai colocar uma ilha flutuante no meio de um rio que está poluído? Para melhorar a qualidade e o sistema das águas, né? Que a gente chama de corpos de água, né? Então, essa coisa toda sempre teve comigo. Quando alguma coisa me incomodava, o pessoal de Mogi das Cruzes talvez se lembre, eu fui talvez a primeira pessoa a fazer uma exposição de fotografias para cegos aqui. E me incomodava, inclusive foi a temática do meu mestrado na época,
porque eu me perguntava aonde a comunicação não está chegando. E aí eu comecei a pensar, onde é que não chega? Onde é que não chega o que eu estou fazendo? Onde não chega a minha fotografia? Porque eu tinha feito uma exposição muito importante aqui no Centenário da Imigração Japonesa pelo Banco Central. E eu comecei a pensar na exposição e eu falava assim, quem que não viu a exposição e não viu por quê? Claro, não viu porque não enxerga. Então, eu saio dessa coisa da fotografia autoral, que foi uma passagem muito legal que eu tive, para fazer essa tradução, que a gente chama de tradução intersemiótica. O que significa isso? Significa você tirar de uma matriz de linguagem para outra matriz de linguagem. No caso, tirar uma imagem visual para uma imagem mental e usar as palavras para isso. Então, eu fui olhar aonde eu podia ser útil a esse contingente, porque a gente tinha um contingente grande de pessoas com deficiência visual que não tinham oferta de cultura. Então, em geral, a pessoa com deficiência visual ou a pessoa cega, né, ou não visual, ela não tinha. As pessoas falavam assim: fotografia, fazer o quê? Numa exposição fotográfica se eu não enxergo, né? E aí, vou fazer o quê na rua se eu não tenho acesso? Vou fazer o quê no cinema se não tem audiodescrição? Então, aquela pessoa ficava reclusa, e aí você via, na sua formação, você via que o cara ou ele ia para natação, para bote, ou para computação, para algum lugar onde. Então, eu estava ir para massoterapia. Então, esse era o combo. Né? Quando você abre, quando você dá acesso e acessibilidade às pessoas, você dá a elas também oportunidade e voz. Então, a prova que isso era possível é que o pessoal também com deficiência visual, entre outras, foi para campo comigo para fotografar. Legal. Né? Então, e tudo isso baseado nessa experiência de tradução e de audiodescrição, que é muito importante. Tanto que os nossos conteúdos, em geral, eles são acessíveis, né? Mesmo a revista, que depois a gente vai falar dela, ela tem uma descrição lá no perfil do Instagram, onde eu falo, você pode me pedir a versão acessível. Né? Que eu tenho o prazer de, inclusive, fazer essa leitura, a pessoa conhecer a minha voz e estar lá. Né? E assim eu fui. E percebi que havia várias falhas nessa questão cultural, e isso me incomodava, e aí o que eu fui fazer de novo? Eu fui entrar num edital no Ministério da Cultura, e lá eu servi por 2 anos, e fiz essa adequação do Plano Nacional de Cultura especificamente dentro do segmento de artes visuais. E o desafio para propor a sua visão disso daí? Assim, teve algum pessoal... Vários. Até hoje tem, porque isso é muito comum das pessoas que não são realizadoras. Vão muito pelo que é mais fácil, né? Pelo mais prático, é isso? Olha, a lei do menor esforço, ao contrário do que parece, ela é a melhor lei, porque o que é seu vem tranquilamente. Quando você começa a se debater para fazer uma determinada coisa, deixa de lado, não é para você. Então, você tem, às vezes, uma ideia, na sua jornada você começa a dar murro em ponta de faca, e aí, de repente, você vê que aquilo não é para você. E assim, quando eu vou, então, depois, a gente está pulando aí várias etapas, e quando eu vou para a saúde planetária, é porque eu também buscava isso, mas quem me deu essa indicação do edital foi o meu orientador e professor, o Daniel Gatti. Deixa um abração para você, Daniel, porque ele é uma pessoa muito importante nessa minha jornada mesmo. Marcelo Gralha e outras pessoas, Karen Sapienza, Margarete Boarini, são pessoas assim, Cris Samaria, são pessoas muito importantes nessa minha jornada acadêmica. Lúcia Santaella, imagina, sabe, assim, é um ícone essa mulher também, é um modelo, é uma inspiração. E aí ele falou para mim, olha, tem isso aqui. Eu olhei o edital e me reconheci ali. Sou eu aqui, então, tô dentro. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ter sempre uma proposta, arregaçar as mangas e dizer, o que eu vou fazer aí? Tá? E aí eu entrego uma proposta de trabalho bem específica, né? Onde eu falo que eu quero trabalhar para mostrar para as pessoas o que a gente já tem disponível,
e o que eu vejo, o que eu antevejo dentro sempre dessa visão de futuro, o que eu antevejo sobre o próximo nível das chamadas cidades inteligentes. Então, desculpa, mas eu não acredito que seja inteligente uma cidade que não dá acesso e acessibilidade plena e que não usa as soluções baseadas na própria natureza para resolver seus problemas. Né? E esse trabalho dos embaixadores, por exemplo, vocês pesquisam, criam projetos, qual a melhor, ele sai dessa plataforma do estudo, ele vem para a realidade? Mas totalmente. Nós somos. Primeiro que assim, você ser um embaixador representa. Você é um tradutor, você é um interlocutor. Tá? Então, quando você fala embaixador de saúde planetária, a missão primeira da gente é exatamente explicar para as pessoas o que é saúde planetária. Né? Então, eu sou o embaixador de saúde planetária. Perdão, eu sou o embaixador de saúde planetária. O que eu faço? Eu mostro para as pessoas que se a gente... Não adianta você gastar os tubos com todo tipo de suplementação, você malha, você corre, você acha que tem uma vida saudável, mas você está ali dentro da sua bolha. Você está esquecendo que a vida saudável ela começa do lado de fora. Tá? Então, assim, é tudo que está ao seu entorno. E você conseguiria dormir num quarto que tivesse caído reboco, uma parede está quebrada, destruída, aí entra frio à noite, entra bicho, aqui o chão está cheio de resíduo. Você conseguiria dormir no meio dessa zorra toda? Não, não é? Mas tem muita gente que dorme enquanto o planeta está assim, está virado do avesso. Então, como é que eu consigo ter saúde física, mental, emocional, espiritual, financeira, se eu não entendo, se eu não me relaciono com o lugar onde eu vivo? Como é que eu vou manter o meu corpo se eu não consigo manter a grande casa? O Papa Francisco, que é morto recentemente, ele se referia à Terra como a casa de nós todos. Então, como é que você consegue dormir num ambiente, num cômodo que está todo zoado e o resto da casa? Né? E quem você vai receber? Como é que você vai abrir as portas? Então você começa a se fechar numa coisa que você não nasceu para aquilo. A gente nasceu para estar integrado, né? Sim. Então o embaixador ele tem esse papel não só de falar, de conscientizar que a nossa saúde ela está intrinsecamente ligada à saúde do nosso ambiente como um todo, do planeta, dos recursos todos que a gente tem, dos biomas, das águas, da terra, do solo que nos alimenta. O que eu queria saber assim, como que tudo isso que vocês fazem chega para a gente? Chega através das diversas ações que a gente faz. A gente faz ações junto de várias redes comunitárias, por exemplo. Então, existem os coletivos. Eu participo de um coletivo chamado Permacultores Urbanos. O que a gente faz? A gente vai para o meio das cidades e começa a olhar os ambientes que estão fora do eixo e começa a regenerar pequenos ambientes. Então, a gente tem lugares que a gente faz. Tem o coletivo Gaia, que faz a mesma coisa, e tem vários outros. Então vamos entrar na revista? Vamos entrar na revista. Danilo, por gentileza... Vamos colocar a revista aqui para mostrar para o pessoal. Aqui a sua revista. Olha. É muito linda, né? É muito linda. Já começou, né, de uma música, né? Um mundo melhor, né? É. Eu penso no mundo melhor, alguma coisa essa assim. ideia And I think to myself, what a wonderful world. Meu inglês é péssimo, mas eu acredito que seja. Eu penso comigo mesmo, que maravilha de mundo. Esse é o original, a música que as pessoas conhecem, esse clássico. E eu fiz a adaptação para What a Beautiful World, quer dizer, uau, olha o mundo do Bill, né? O Bill Mollison, ele é um cara dos anos 60. Australiano, né? Australiano, nos anos 70. Ele traz um conceito, porque ele vê, e nós precisamos olhar para o impacto da agricultura.
Tá? O impacto da agricultura sobre a terra. É muito legal a gente ter a nossa comidinha, mas a gente tem que olhar para algumas coisas que estão afetando muito a saúde humana e que, desculpa, mas a agricultura tem um potencial largo aí nisso. Primeiro, para você plantar um monte de couve, o cara derruba um monte de árvore. Não é só né? isso, né? É um exemplo. As reservas, eles têm uma reserva que não está sendo respeitada. Não está sendo respeitada. Eles estão avançando assim. Sim, mas vamos pensar só nesse aspecto para você entender. Então, eu tenho aqui uma floresta e, de repente, compro aquele terreno para plantar alimento. E haveria maneiras de plantar o alimento sem derrubar a floresta. Só que a agricultura faz o quê? Passa né? Passa por cima, derruba tudo, faz aquela planície e planta ali o que quer. E vai seguindo. Mais tarde, né, passado por esse processo aí, e onde a indústria se junta à agricultura, então você já tem uma produção industrial de alimento. Sim. Esse alimento já começa a vir modificado para a gente. Você vê que antigamente, né, os nossos ancestrais, nossos avós, eles em geral plantavam o que comiam. Sim. Porque não faz sentido a gente ser o único animal que não está perto da comida, né? Não planta o que come. Então você tem um gramado enorme e você enche de flor, você não vai comer nada daquilo. Né? Então, por que não pega as flores de repolho, por exemplo? Né? A gente ainda couve-flor. Aquela época, né, de eu fazer o chazinho, pega lá, né? Até hoje a gente está fazendo chá, até hoje. Né? Não tem. Mas, eu sempre falo para as pessoas, não rasga pacote. Se você quer viver bem, então descasca. Né? E aí, o que acontece na agricultura? Você vê que a gente tinha uns períodos para fazer a colheita. Então você falava, essa é a época do caqui, essa é a época do morango, essa é a época do isso, daquilo. Virou de janeiro a janeiro. A época acabou agora. E por que virou de janeiro a janeiro? Pelas modificações que esses alimentos estão sofrendo. E você acha que esses alimentos não vão trazer, não vão deixar dentro de nós um pouco dessa modificação, pouco dessa intervenção? Com certeza. Claro. E isso vai alterando totalmente o que a gente chama de microbiota, né? E é por isso que muitas pessoas que hoje acham que têm depressão, elas não têm depressão. Não estou dizendo que não. Eu estou falando do achismo, não estou falando da pessoa diagnosticada, ok? Sim. Fica bem Claro. distinto isso. As pessoas estão pormenorizando a questão da depressão. Aí fala, eu estou tão deprimido hoje. Olha, ninguém sabe de verdade o que é uma depressão. Só quem passou por isso é que sabe o que é. Né? Quando a pessoa realmente não vê graça na vida. E você pode fazer de tudo para ela, e isso não vai acontecer. Mas essa sensação de tristeza profunda e tal, muitas vezes está relacionada ao seu intestino. Porque nós temos mais bactérias do que temos células no corpo. E essas bactérias, quando elas se desenvolvem, assim como tudo é binário, né, tudo é dual para a gente, essas bactérias elas também se desenvolvem de uma forma maléfica ou benéfica, Sim. dependendo do que você põe para dentro. E essa compulsão alimentar, a questão do consumo de açúcar, que é voraz aqui no Ocidente, é uma coisa que você não vê em nenhum outro lugar no mundo como é aqui. Tá? Então, aqui as pessoas estão tomando banho de açúcar, e isso tudo faz com que as bactérias ruins elas se proliferem com muita facilidade. Inclusive, a própria compulsão pelo doce já é uma transmissão, porque elas são neurotransmissoras. O que significa isso? As bactérias, elas comunicam aqui. O desejo é criado, é causado pelas bactérias que querem mais do mesmo para poderem tomar conta de tudo, daquele ambiente. Então, a bactéria que se alimenta do açúcar vai fazer com que você queira comer mais açúcar. Então, o corpo dá sinais o tempo inteiro, né? E aí, essa coisa da agricultura, quando o Bill ele olha para o dano que isso pode causar, ele começa a pensar, enxerga lá atrás, traz um parceiro, o Holmgren também, e eles começam a olhar para a agricultura de uma forma estruturada e planificada. Legal. Então, ele começa a criar um ambiente favorável para que os alimentos cresçam
Mas não só os alimentos, para que a vida cresça em torno da natureza e provenha dela e para ela. Então, hoje, quando a gente fala, né, como eu coloco na capa da revista, como esse legado dele inspirou o conceito de cidades intelipermanentes. Primeiro, permanência vem de permacultura, que é a cultura da permanência. Certo. Cultura da permanência é o seguinte: se você trabalha em parceria com a natureza, né, com aquilo que ela te dá, então você tem os seus recursos sempre. Não vai acabar nunca. Tá? Porque hoje, pequenas coisas que a gente pode fazer dentro das nossas casas. Isso é legal, vamos lá. Nossa, reduzem muito o impacto antrópico que a gente chama. O impacto antrópico é o impacto do homem sobre a Terra. Tá? Então, são pequenas coisas. Vou dar um exemplinho pequenininho. Pega um balde, você não tem aquela calha que fica pingando na chuva? Nós tivemos um problema hídrico aí, né? Da falta. Aí todo mundo... 2014. Todo mundo começou a comprar bombona, vou encher. Por que... Coleta a água da chuva, nem que seja num baldão de lixo, um latão que você... Um latão não, porque pode trazer o ferro para dentro da água, mas pega um baldão, começa a coletar a água da chuva, aprende a deixar aquele depósito lá, coloca uma biquinha um pouquinho mais acima e usa essa água para regar a planta, para lavar o carro, para fazer um bocado de coisa, entendeu? Minha mãe, coloquei também na minha mãe. A gente pode fazer várias coisas. Quando as pessoas falam, por exemplo, a questão do lixo, né? Vamos separar o lixo. O ideal é que não haja lixo, porque não existe lixo. Não tem lixo. A gente está produzindo. Nós somos o quarto país em produção de plástico no mundo. A gente descarta plástico, que é um absurdo. E o que é pior, tem coisas que 2% do que a gente descarta, apenas 2% consegue ser reaproveitado. Né? Então, existe na cabeça do cidadão, aí eu estou me referindo ao cidadão, ao cara da cidade, existe a cabeça de que ele vai jogar fora, mas alguém vai cuidar daquilo ali. E nem sempre. Nem sempre. Tá? Porque tem muita coisa que não dá para reciclar. E aí a gente tem que, hoje, começar a olhar para esse descarte e ressignificar. E é aí que a ciência entra. Aí que a ciência entra na transformação de materiais que a gente não teria como transformar. Aí é que a ciência entra, as bioconstruções também, né, que tem um aproveitamento de muita coisa. Entulho, né? E fica sensacional, né? Fica sensacional. Nessa edição eu trago uma experiência, eu vou trazer mais uma experiência Danilo, pode deixar a revista, tá? Vou trazer mais uma experiência de bioconstrução, né? Hoje a gente já tem casas impressas em 3D, que é uma coisa louca, né? E tem muitas coisas. Mas o mais importante disso tudo é que, além dessa experiência do Bill de falar, voltando à questão de intelipermanência, então a gente tem a cultura da permanência, que é a permacultura, que a gente precisaria de mais tempo para falar. A gente tem o não só de inteligência, mas também de inclusão, né? E a gente tem, é claro, a questão das tecnologias que amarram isso tudo, as tecnologias amarram isso tudo, não são só as tecnologias urbanas, as tecnologias da inteligência, aquilo que todo mundo entende como inteligência artificial, realidade aumentada, Arduino e etc, etc. Eu acho legal o pessoal que pega, inclusive, alguns terrenos aí. Numa época até pediram para a gente procurar o proprietário para ele ceder o terreno para fazer uma coisa bem coletiva. Eu falei, poxa, interessante isso daí. Mas as tecnologias sociais. Então, as pessoas esquecem que nós somos uma tecnologia. Né? Nós temos várias habilidades. Então, qual é a tua habilidade? Você que está em casa, qual é a tua habilidade? E o que você coloca a serviço do planeta? Porque eu parto da seguinte premissa. Se você fizer de você a melhor pessoa que você já conheceu, já lidou, você já está fazendo um baita de um serviço para a humanidade, porque você não está deslocando ninguém. A gente tem uma consciência de se preparar para o fim. E se preparar para o fim, nossa, mas já está pensando no dia que vai morrer? Caramba, mas a gente nasce com esse destino. E dentro dessa jornada, eu tenho a opção de morrer top,
né? Sim. Tipo, batendo o cabelo, linda, maravilhosa, ou eu tenho a opção de morrer toda entubada, mobilizando um monte de gente, tirando um monte de gente do trabalho, da família, gente que viaja de longe, porque pode ser o último momento. E a gente tem que saber o que quer deixar, mas começando por aí. Então, o legado nosso não é para depois da morte. O nosso legado ele começa muito antes, né? E é simples, né? É muito simples. Muito simples, né? Olha, eu tinha 10 anos de idade quando a minha avó, que era um gênio, né? O gênio da administração, a minha avó. Ela chegou para mim e falou assim: olha, aqui, tá vendo? Ela abriu a gaveta das calcinhas dela e me mostrou do lado esquerdo, tinha um envelope garrado ali. Ela falou: quando eu morrer, abre o envelope. Eu tinha 10 anos. A minha avó morreu muito tempo depois, mas o envelope estava lá. Adivinha o que eu fiz quando ela morreu? Abri o envelope e segui a receita de bolo dela. Ou seja, eu era uma jovem que providenciou tudo o que ela precisava para ter uma passagem tranquila. Então, eu acho que é isso, sabe? Essa consciência da finitude, o memento mori, né? Para quem vê, para quem lê livros, para quem gosta da filosofia, ou mesmo um bom quadrinho onde aparece o cara lá com aquela caveira na mesa dele, né? Aquela velona em cima da caveira. Aquilo ali é a representação, o memento mori. Lembre do momento da morte, ou seja, lembre que hoje pode ser o seu último dia. Então, esse dia tem que ser perfeito. Esse dia tem que ser ótimo. E tem um monte de gente reclamando da vida o tempo inteiro. Nunca vai fazer um dia bom. Vai morrer mal pra caramba. Por quê? Porque não entende que a felicidade é uma construção diária, não é uma sorte. Né? E hoje está assim, as pessoas estão aprendendo, é muito curso de coach, é muito coach para cá, coach para lá. Olha, você precisa... não ande com essas pessoas que só reclamam. Mas eu falo, gente, a gente tem que andar e tem que ajudar. Sim, a gente tá aceita... todo mundo assim, olha, se ele está reclamando, não contrata. Ele só reclama. Muito pelo contrário. Não é? Eu tô vendo todo mundo fazendo curso, olha, não ando com aquele lá porque aquele cara só é negativo. Poxa, meu. Mas essa pessoa negativa, ela é uma esponja do ambiente que ela vive. Tá? Começa por aí. Então, você não tem que mudar a pessoa. E a gente fala, a gente não pode mudar nada nem ninguém, mas quando a gente muda, muda tudo. Sim. Então, entender as pessoas como são é o maior desafio da humanidade. Você aceitar as pessoas como são é o maior desafio da humanidade. Seja um exemplo que essa pessoa muda. Ela começa a enxergar outro exemplo e fala, poxa... Nem precisa. A gente não tem que ter essa expectativa. O que a gente tem que fazer é melhorar a qualidade de vida daquela pessoa. Aí ela para de reclamar. E ser uma inspiração, um exemplo, é muito legal, mas isso não define. A gente tem que realmente ajudar a dar a essa pessoa condições para que ela tenha uma vida melhor. E isso passa pelo conhecimento. Aí as pessoas falam, mas a pessoa não quer estudar. Conhecimento não é estudar. Tá? Porque você tem o conhecimento transmitido de maneira informal. A gente tem a educação informal. E essa é a minha bandeira. Então, o que eu faço? Eu faço algum tipo de educação onde a minha mão alcança. Então, se eu consigo tocar você, você vai até onde a tua mão alcança e o outro até a mão alcança. E esse é o conceito das redes colaborativas, da inteligência coletiva. Né? E o que as pessoas estão fazendo é expurgar aquelas pessoas que elas acham que não vão servir para nada. Se não servisse para nada, não estava vivo. Não, mas agora né? A moda é essa, olha, evite, olha. Eu falo, gente, eu trago para o meu lado. Mas isso é porque as pessoas são incapazes, elas ainda não sabem como extrair os seus recursos para servir. E eu sempre digo para todo mundo, nós nascemos para amar e servir, e não para sermos amados e sermos servidos. Tina, vou fazer uma pergunta para você. E a permacultura... A gente está falando, né, do Bill lá de trás. E hoje com a tecnologia, o que mudou aí? O que a tecnologia ela está agregando? Ela melhorou muita coisa e pode melhorar muito mais. Porque hoje a gente tem sensores que a gente pode evitar tragédias como, por exemplo, o que está acontecendo no Sul. E o que está acontecendo no Sul vai acontecer de novo, porque faz parte, deveria fazer parte do planejamento urbano trazer a permacultura, porque a permacultura ela tem a ciência de como utilizar a natureza, ou seja, você não tem recurso,
Mas claro que tem. As pessoas acham que recurso é o dinheiro para comprar alguma coisa. Só que a gente tem recurso em todo lugar. É só olhar para o lado que você vai ver. Ninguém pode morrer de fome se conhecer as plantas que são comestíveis. Tem centenas de espécies de plantas comestíveis e pessoas morrendo de Sem fome. contar os benefícios, né? Redução de lixo, Um monte de né? coisas, sabe? Então, assim, Mais áreas verdes. dentro Começa a coisa. dentro da minha casa eu tenho plantas comestíveis, sabe? Então, e que são cheias de proteína. E assim, você imagina o macro. Então, imagina que você tem um terreno de uma prefeitura e esse terreno tá fazendo nada ali. Então, pega um pedaço desse terreno, vamos fazer uma horta comunitária? Exatamente E aí tem um isso. monte de gente, inclusive essas pessoas que não têm acesso a alimento de qualidade, essas pessoas vão ajudar a fazer esse Quantos terrenos cultivo. a prefeitura tem? Que ele é obrigado a ficar limpando mensalmente. E aí podia estar produzindo alimento ao invés de pagar a cesta básica, né? Porque a cesta básica nem sempre são os alimentos que as pessoas precisam. Terrenos, Porque tem muita coisa na cesta básica que só faz mal, né? Sal refinado, açúcar refinado, glúten, né? Assim, alimentos que não vão ajudar. Um óleo que é um óleo que não é comestível, não é um bom óleo. Então, a gente vai enganar quem? A gente pode enganar todo mundo, mas não pode enganar a gente mesmo, né? Então, esse é o papel. E várias coisas. Tem uma reportagem também que eu trago, além de falar sobre o futuro do trabalho, por exemplo, a ameaça da tecnologia. Quando você falou, a tecnologia pode ajudar em muita coisa. Vamos falar de novo da agricultura. O cara tinha lá um trator e um cultivo, vamos dizer que ele estivesse cultivando uma planta muito alta e o trator desaparecia ali. Certo. Então, você não tinha nenhum controle. Então, de repente, o cara podia sair do campo com o trator, fazer uma compra. Quantas vezes eu vi passar na avenida um trator, o cara que usava como se fosse uma bicicleta, né? Um carro, uma bicicleta. E saía, ficava passeando com o trator, ou de repente o cara estava cansado, enfiava-se ali no meio da plantação e dormia 3 horas. E isso afetava a produção. Hoje, não dá mais para fazer isso. Hoje, tudo é mapeado. Tudo e aí você consegue ainda saber. Temos os drones, né? Saber consumo, ainda tem os drones, enfim, tem muitas coisas, mas a gente tem vários sinalizadores que são importantes, principalmente em momentos de crise climática que a gente está vivendo. Então, assim como você tem aqui, tem aqueles anti-incêndio, né? Os sprinters, né? Sim. Você tem, entre aspas, esses sprinters por todo lugar, onde você pode monitorar a saúde dos rios, o nível das águas, se aquela terra vai ter um deslizamento, ela é muito arenosa, se vai gerar um dano, se uma família pode se acabar ali, tudo isso a gente consegue fazer. O que eu achei interessante na sua revista é essa parte da BioHome 3D. Sim. Né? Assim, eu gostaria de ver, né? A gente vê, eu li ele e falei, puxa, será que... Bora fazer? Vamos fazer o experimento, vamos fazer uma casa totalmente sustentável. Que a gente teve esse problema no Sul, e eu vi que entregaram algumas casas de madeira lá, muitas famílias receberam casas de madeira. Sim. Eu acho assim, eu acho que a cultura deles morar em casas de madeira, não sei se eu estou certo ou errado, porque eu vi famílias recebendo casas pequenas, olha... Porque se a água levar de novo, né? É isso que eu pensei. Aí fica flutuando. Isso que eu falei, talvez uma casa hoje para amanhã. O impacto então... eu não entendi muito bem O que a gente precisa mudar é a maneira das pessoas olharem para os seus lugares e parar de achar que você tem uma dependência dos governos. Quando você depende do governo para salvar a sua pele, não que o Estado não tenha obrigações sobre as pessoas, Sim. Mas a gente tem que pensar. A gente pensa no nosso entorno, no que a gente tem controle. Porque a maioria das pessoas está sofrendo porque é controlada por algo que não pode controlar. Então, se eu fico aqui esperando que alguém resolva o meu problema, eu estou sendo controlada. Sim. E estou ficando ali na angústia daquilo que pode chegar ou não chegar. Quando eu começo a entender como aqui com o que eu tenho, né, uma coisa bem confuciana, né, faça o que puder, onde estiver e com o que tiver. Se você faz isso daqui, então você começa a contingenciar vários problemas. Na permacultura, por exemplo,
A gente tem, é claro que você vai entender as árvores. Eu estou fazendo um pedido na minha rua para que a gente refloreste a rua. Porque, de repente, todo mundo reclama de árvore, porque cai a folhinha, porque suja, porque não sei o quê, porque cai na calha. Caramba, mas o impacto ambiental que a gente tem é muito maior. Quando chega o calorão de 43 graus, ninguém aguenta. Aí vai sentir a falta da árvore. E vai sentir o impacto também das chuvas, porque as raízes das árvores, elas servem como uma peneira. Então, elas vão segurando aquela água também, elas vão absorvendo aquela água, e aí uma rua reflorestada, vamos dizer assim, ou rearborizada, melhor dizendo, ela vai impedir que essa chuvarada toda que já vai descendo um monte de lixo, vai entupir nas bacias, né, nos baciões. Sim. Vai entupir os bueiros, os baciões, e vai gerar enchente e vai matar gente. No mínimo, vai adoecer gente com leptospirose, essas coisas todas. Então, antes que seja tarde, vamos replantar, pelo amor de Deus. Então, é só ter o cuidado de pegar árvores que façam sombra, que as folhas tenham um melhor poder de refrigeração, porque isso existe, e que também não estourem as calçadas, porque esse também é um problema de mobilidade. Né? Aí a gente vai resolver um e vai criar outro. Mas dá para fazer. Tá? Então, essas casas, o biohome, as casas 3D, são as casas impressas aos pedaços, obviamente, né? Em impressoras 3D, que são impressoras já usadas em algumas indústrias. Então, elas podem ser. Então, você pode pegar paredes inteiras e modular isso. Mas a gente madeira, plástico? Tem várias. Tem um reaproveitamento, tem um substrato que também vem de reaproveitamento de alguns materiais. Então é muito legal olhar esse tipo de modelo. Uma outra coisa que também está sendo uma tendência para as cidades são os telhados verdes, né? Então, uma tendência para as cidades que também ajuda no processo de evapotranspiração. Então, eu vou contar na próxima edição, vou falar um pouco sobre os rios voadores também, né? A importância que isso tem para o nosso clima. Já está quase pronta. Porque essa revista ela foi criada para eu prestar contas da minha pesquisa. Isso que eu ia perguntar. Eu falo assim, qual que era a ideia? Porque criar a revista? Né? Porque como embaixadora de saúde planetária, a gente tem um relatório a apresentar, né? Tá. E aí eu falei, por que eu vou apresentar um relatório só no final do processo que nos habilita, né? Quando você entra para um programa desse, de cara você já tem esse viés, você já é o título. Então já somos embaixadores porque a gente vive isso 24/7. Mas existe todo um protocolo no programa que te habilita e te certifica. Então, a gente passa por vários estudos. E tem muito trabalho de casa, principalmente fazer aquela proposta virar. Aquela proposta que você entrega e diz, olha, esse aqui é meu papel. Legal. E aí, além de entregar essa pesquisa, onde eu reúno essas pontas, né, tecnologia, soluções baseadas na natureza e acesso e acessibilidade de forma global... Você já foi para cima. Eu falei, por que eu vou fazer um relatório lá em novembro se eu posso prestar conta daquilo que eu estou fazendo e, ao mesmo tempo, informar as pessoas? Exatamente, né? Então, esse é um serviço de utilidade pública também. Muita gente que nunca tinha ouvido falar em permacultura está começando a entender qual é o papel disso. Muita gente que não tinha ouvido falar de várias técnicas e do que é uma cidade... Não precisa ter nível superior, nada. Nada disso. E a minha linguagem como jornalista sempre foi para qualquer pessoa entender. Inclusive, dentro da vida acadêmica, eu não uso uma linguagem rebuscada. Eu respeito o rigor acadêmico, né? Porque a gente tem uma escrita que é uma escrita... Por isso prática? Não, a escrita acadêmica, por isso que fala estrito sensu, que é o senso estrito. As palavras como são. Então, é uma coisa rigorosa. Mas você pode fazer isso de uma forma acessível também para as pessoas. Então, é uma revista que ela é jornalística, mas ela ela faz um serviço, ela presta um serviço e vai educando, né, dessa forma informal, como eu disse antes. Legal. Então, é daí que saiu essa ideia de juntar o meu jornalismo de sempre, né, com essa função. Mas sabe, quando a gente começou a conversar, né, para você ver, gente, a coisa flui.
Quando ela mandou para mim, não, eu faço parte dessa Uniplanetária, eu já estava achando que ela ia para o outro planeta. Falei, o que, que ela vai fazer? Então você vê, é falta mesmo da gente. Eu peço desculpa pela minha simplicidade, mas eu falei, gente, como é que eu vou conversar com uma pessoa tão assim? Como se você não estivesse no planeta. Exatamente, mas a gente imagina outra coisa, né? Aí eu recebi a revista, eu falei, ela até perguntou, você já abriu? Eu falei, não, fica tranquilo, eu vou ver com calma. Eu já li a revista, falei, poxa, agora eu consigo conversar com ela. Né? Você consegue se compreender como parte de tudo, né? Porque o que falta nas pessoas... até reflexões, né? Será que eu estou fazendo certo ou errado? Porque o que está acontecendo, quando você fala da tecnologia, a mesma tecnologia que está dando, nossa, que está promovendo uma condição para a gente que é extraordinária, é a mesma tecnologia que está sendo, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito rápido, porque eu sei que o nosso tempo já está terminando. Mas assim, as empresas que hoje são as chamadas Big Tech, todas as vezes que você vai buscar um aplicativo, uma ajuda da tecnologia, você vai baixar um aplicativo. Não, Big Tech, né? Que são as grandes corporações. As fintechs são as pequenininhas. As fintechs são startups, né? As startups de finanças, fintechs, tá? As startups, elas já são empresas que vão trabalhar tecnologia. E essas tecnologias aplicadas, por exemplo, Health Tech são as startups de saúde. E por aí vai. EdTech são as startups de educação. As fintechs são as startups de finanças. Mas quando eu falo das Big Tech, são essas estruturas. Google, Facebook, Amazon, né? A Meta, estou falando do X, do Elon Musk. O que acontece? Aí eles colocam uma coisa muito legal para você usar. E você quer usar. Quem não usa um WhatsApp hoje em dia? Né? Vida. Só que o que você faz para isso? Você pega um cadastro e você oferece seus dados. Esses dados, eles são entre aspas, uma propriedade dessas empresas. A gente na academia. Troca é essa, né? Mas a gente na academia. Porque é isso que tem valor. Né? Não é uma troca. Não é uma troca? Não, é um gatilho. É uma arapuca. Porque quando eu ofereço o meu dado, eu começo a receber aquilo que o meu perfil diz que eu sou. Então, é um gatilho para consumo. E nós, na ciência, nós gostaríamos de ter acesso a esses dados para a gente melhorar a vida das pessoas. E a gente não tem. Elas não abrem. É deles, é uma caixa preta. Então, começa por aí. E aí, o que a pessoa faz? A pessoa acha que, nossa, que coincidência. E começa com o botãozinho, o dedinho para cima. Esse dedinho para cima também é neurotransmissor. Então as pessoas ficam viciadas em dedinho para cima e não estão vendo as coisas acontecerem, ou pelo menos não estão compreendendo de fato o que está acontecendo. Esse é o alerta. Tá? Então a gente precisa entender que nada é por acaso, que tudo existe esse viés na tecnologia. Não, você vê, não querendo te cortar. Você fala aqui, quero comprar estou procurando um carro. Gostei daquele. Começa. Porque ele está gravando o que você fala, tá? A gente tem que aprender a usar o celular para bloquear o microfone, tá? E bloquear a câmera. Porque o nosso rosto está sendo gravado. Quando você entra abre uma conta num banco, você tem que fazer reconhecimento facial. Eu sou contra isso. Também sou. Né? Existem várias questões que a gente já estudou e que está vendo, e que hoje muitas pessoas são suspeitas e estão lá nos catálogos de imagem para reconhecimento de pessoas que cometeram delitos ou crimes e que nunca passaram na porta de uma delegacia simplesmente porque os seus rostos foram coletados, né? Então, assim, a gente tem que ter o cuidado, mas, sobretudo, vamos fazer um pouco de dieta disso, né? Vamos aprender a não ser controlados por essa necessidade, né, de estar vendo o que acontece com o outro e começar a olhar para o que acontece com a gente. Verdade. Eu costumo dizer que se a gente tivesse a barriga transparente, o mundo seria outro, porque ninguém ia fazer as loucuras que está fazendo hoje para colocar, transferir pelo paladar, né, colocar o sabor que não vê na sua vida. Né?
E eu aprendi com a minha avó, o que arde cura, o que aperta segura e o que amargo salva, né? Então, eu acho que esse é o nosso caminho. E eu espero que essa mídia, que traz também um mini curso de permacultura para quem quiser saber o que é, se aprofundar e começar a praticar no seu quintal, tá? Eu espero que ela cumpra esse papel. Fala um pouquinho desses dois aqui, ó, o futuro do trabalho, que eu acho. Ah, sim, o currículo indígena. Tem uma entrevista maravilhosa com Cacá Taibu Runicuí. É um professor indígena, passou por uma situação trágica lá, ele perdeu o ambiente de ensino que eles tinham lá. Eu comprei essa briga, tracei esse projeto e vamos botar essa escola para girar lá de novo. Eu estou falando de aldeias que estão ao longo do Rio Jordão, no Acre, e é muito legal entender o currículo indígena, ou seja, o que uma criança, um pré-adolescente, um adolescente, um adulto indígena precisa ter no processo educacional dele. A primeira coisa é a gente dar garantias da manutenção desse conhecimento étnico e tradicional que ele tem. E em relação ao futuro do trabalho, no futuro das cidades, a gente está começando a perceber as pessoas estão muito inseguras em relação à chegada da IA generativa. Para começo de conversa, uma inteligência artificial já rola desde os anos 50. Sim. Mas é a primeira vez que a gente tem um impacto pós-pandemia, claro, né? Porque a pandemia dividiu o mundo entre tecnológicos e não tecnológicos. E a gente tem esse impacto de ter uma inteligência que é a soma das nossas inteligências. Ela ainda não pensa por si, está começando, né? Mas achar que ela vai substituir você no trabalho. Não. A gente nunca vai ser substituído no trabalho. O que a gente tem que fazer é entender que as coisas caminham e se adequar a essas coisas. O que não falta é a oferta de emprego, o que não falta é dinheiro para projeto, mas as pessoas não estão tendo qualificação suficiente para sentarem nessas cadeiras. Então, vamos estudar, gente. Essa era do nem estuda nem trabalha já foi. Vamos estudar, vamos valorizar o conhecimento, porque é só ele que é responsável pela virada. Mesmo assim o futuro do trabalho, não sei se você viu uma entrevista do Elon Musk falando que ele estava preocupado. Sim. Falando de existir um salário universal. Porque, lógico, a tecnologia vai tirar vagas. A tecnologia, na verdade, ela tá chamando vagas, ela não vai tirar vagas, tá? Mas se você pensar, uma pessoa que hoje, o cara tá lá para limpar um vidro de um arranha-céu, né? Tá. Hoje já tem o robô que vai lá e limpa, quer dizer, esses caras você vai aproveitar como? E você gostaria de estar usando telégrafo ainda? Não, com certeza. Você gostaria de ainda estar usando aquela máquina, sabe? Sim, assim... mas eu estou preocupado assim, esse ser humano que está ali limpando aquele vidro, o cara fala, hoje você não trabalha mais. Para esse ser humano... aí é uma reciclagem. Para esse ser humano, nós acolhemos esse ser humano e ensinamos esse ser humano qual é o papel dele no futuro próximo. Na verdade, que já está acontecendo. Então, hoje, você está cheio de drones aí. Todo mundo, se pudesse ter um drone, queria um, certo? E a pessoa não aprendeu a operar o drone? É isso. E o que esses caras... onde estavam esses caras que começaram a olhar para os drones e pensar, eu vou aprender a operar um? Onde estavam esses caras? De repente, eles estavam fazendo o quê? Uber? Né? Não, eu não sou contra essa questão de você fazer a sua grana, e seja como for, você entrar encarar o que precisa ser feito. Não. E eu sou muito a favor dos uberistas, como sou muito... assim, os caras, os entregadores de moto, sabe? Essa galera, eu sou muito fã. Eles foram os heróis da pandemia e são os heróis até hoje. Só precisam ter menos velocidade, porque está matando muita gente. Então, o que acontece? É o processo de transição. Então, você tem um carro automático, e você imagina se você tivesse que passar 3 marchas para fazer uma viagem de 400 quilômetros, né? Então, tudo evolui. A gente não precisa achar que depende de tudo da tecnologia. Não é assim. Mas é importante entender que nós nunca seremos substituídos por uma máquina, porque tudo que existe no mundo, inclusive essas máquinas, saíram de uma cabeça. Sim.
Tá? Concordo. Então, não foi a inteligência artificial que fez o avião, não foi a inteligência artificial que fez o carro, não foi a inteligência artificial que fez as máquinas de fábrica, né? Então, assim, fomos nós. Então, se a gente souber educar a inteligência artificial, como eu educo as minhas inteligências artificiais, eu tenho o melhor delas. Eu tenho produtividade no trabalho, eu ajudo mais gente em menos tempo. Mas e mesmo assim, esse que você falou dos Ubers aí, né? Eu acho... eles também acho que precisam também. Assim, eu peguei 3 seguidos que são engenheiros. Eu tô fazendo Uber porque... Eu fico pensando, será que não é a pessoa que tem... Pô, se eu não é só a pessoa, não. Se eu não estou me encaixando ali, eu posso me encaixar em outra situação? Não é só a pessoa, não. Sabe por quê? O que leva a isso? Porque eu vou dar um recado bem sério agora para as empresas. Tá? As empresas investem muito em tecnologia, investem muito em hardware, investem muito em software, mas não investem em peopleware. Ou seja, elas não estão investindo na qualidade da vida humana. Quando eu, mesmo sendo a vida toda uma pessoa que presta serviço, né, a gente tem empresas para as quais presta serviço. Certo. E numa dessas empresas, eu via mais gente entrando em hospitais do que entrando em festas, viajando, comprando, adquirindo conhecimento. Então, as pessoas, os meninos da área de tecnologia, principalmente os desenvolvedores, perdendo os cabelos, né? Obesos, muito obesos, obesidade mórbida. Eu entrava em alguns ambientes de trabalho e as pessoas tinham caixas de doce ao lado delas. Caixas. As pessoas se juntavam e aí todo dia todo mundo chegava com um pacotinho de doce e colocava na caixa para passar o dia inteiro sentado, digitando, tomando café com açúcar e mais açúcar para dentro. Na pandemia, quando todo mundo voltou, de certa forma, a se reencontrar, né, depois que passou esse impacto todo, algumas pessoas eram 2 pessoas, algumas pessoas eram 3 pessoas. E a responsabilidade das empresas nisso? Nenhuma. A responsabilidade das empresas com a saúde mental? Nenhuma. Sabe? Então, depois que o dano é instalado, agora... aí começa a gastar dinheiro. Chama um, chama outro, chama nutricionista, vamos fazer palestra, chama esse cara. Agora que era NR1, uma coisa assim que Sim, sabe? Sobre isso aí. Então, a gente precisa entender que não deixar a patologia se instalar. Né? As pessoas precisam entender o conceito de epigenética. Epigenética é a doença que a gente constrói, porque a gente acredita naquilo ali. Né? Então, essas doenças sociais elas estão se espalhando que nem gremlin molhado. Né? Quando você vê, está todo mundo doente, mas eu fui pegar por curiosidade, eu falei, bom, vamos ver se eu fosse por um classificado de uma empresa, o que o RH diz para mim? E ali eu vi que eu não tinha que ser só jornalista, eu tinha que ser jornalista, eu tinha que fazer marketing, eu tinha que fazer publicidade, eu tinha que ser designer, eu tinha que ser programadora, eu tinha que entender de dados, eu tinha que... Então, você tinha toda uma comunidade dentro de uma pessoa só. E eu pergunto, a que horas essa pessoa vive? Porque só para cumprir aqueles requisitos ali, né? eu já estava transpirando. Então, você imagina essa pressão sobre uma pessoa que acabou de sair da universidade e vai entrar no mercado de trabalho. É verdade, você tá certo. O que essa pessoa vai fazer da vida dela? Ela vai odiar o mercado de trabalho, ela vai querer fazer nada da vida dela, ela vai querer ser artista. E os artistas têm um papel fundamental para a nossa compreensão de mundo. Então, cada vez mais a gente está vendo uma geração de artistas incríveis, graças a Deus, mas esses artistas não têm a capacidade técnica de tocar a banda da tecnologia. Então, hoje, alguns têm, mas eu estou falando de uma forma generalizada. Então, hoje, na sala de aula, a gente está estudando, a gente tem outros colegas da ciência também, e a maior preocupação hoje é que a gente não está formando mão de obra para dar conta das tecnologias em uso já. Então, a gente corre o risco de ficar muito atrás, tá? Da gente descer
a ladeira geral, porque a gente está consumindo muita tecnologia, mas não está produzindo na mesma, de igual para igual. Então, ninguém supera hoje os Estados Unidos nessa questão, né? A China, ela está começando a passar à frente em várias questões, mas a gente não está aqui para ver uma briga de quem coloca mais tecnologia na rua. Sim. A gente tem que começar a entrar com a robustez, a resiliência, a antifragilidade humana. Porque está todo mundo muito frágil e isso é contraproducente. Sim. A gente tem que encorpar, a gente tem que fortalecer o elemento humano para que ele dê conta do que nos espera. Legal. Bom, não vou falar mais nada. Você já falou tudo. Gente, nós estamos chegando ao final, né? Infelizmente, mas assim, tenho certeza que ela vai voltar. A próxima, ela vai voltar, pode ter certeza. Né? Nós já trouxemos, né? É comum, quando a gente gosta, a gente traz de novo aí, né? Trazer uma tribo também, né? Trazer uma tribo então, gente, nós estamos chegando ao final. Eu queria que você mandasse aí seus recados, aí, suas redes sociais, que é importante. Né? Olha, eu sou meio que trabalhadora da caverna, né? Porque meu trabalho é pensar e fazer alguma coisa boa com isso. Eu acho que as pessoas, elas precisam se conhecer melhor. Né? Conhece-te a ti mesmo, porque aí o seu corpo ele vai te dar as respostas que precisa, a sua mente vai te dar as respostas que precisa. E no âmbito da nossa cidade, tá? Eu quero que quem estiver me ouvindo, que por favor abra a porta. Quando você falou, é difícil entrar, eu tive várias dificuldades em vários momentos, em vários lugares, mas eu ando com pé de cabra. Né? Tá certo. Então às vezes eu tenho que abrir portas com pé de cabra ou entrar pela janela, pela báscula, entendeu? Eu vou entrando, porque nós precisamos trazer um pouco dessas soluções baseadas na natureza para a nossa cidade e para ajudar pessoas em grande escala. Eu acho que a gente pode chegar a ser uma cidade modelo, porque a gente tem muitas coisas bacanas aqui. Então, por favor, me recebam. Quando eu falei desse trabalho de saúde planetária, eu mandei para os jornais, mandei para a TV, mandei para alguns parlamentares. O pessoal não deu a mínima para isso. Por quê? Porque a minha bandeira não é aparecer. Eu já fiz muitas coisas, ninguém nem sabe que eu fiz. A minha bandeira a gente precisa falar sobre isso. E as pessoas fecharam as portas, tá? Então, nem resposta eu tive. Então, eu preciso que alguma pessoa que esteja nessa audiência, que tem canal de relacionamento nessa cidade, que abra as portas para a gente conversar e melhorar muito a qualidade da vida dos nossos munícipes. Porque eu sou mojicruzense de coração, de verdade. Eu, como carioca, digo que essa é a cidade maravilhosa. Eu consigo ter paz para caminhar na rua, eu não ando com uma pessoa esbarrando em mim o tempo inteiro, eu consigo ter boas relações, eu consigo respirar um ar maravilhoso, eu amo essa cidade. Legal. E eu quero agora colocar esse conhecimento a favor do meu lugar, ou não faz sentido. Tá certo. Então vamos lá, né? Vamos lá? Vamos lá? Gente, vamos com ela? Gente, mas olha, só tenho que agradecer. Hoje continuo pedindo para vocês aí, se inscrevam no canal, dá um like, façam perguntas, tá? Vamos tentar aumentar aí essa comunidade aí. Vamos ajudar o chefão. Gente, um beijo para todos e até o próximo.